mais um Arkham Comics, para mais um vídeo de resenha. Hoje trazendo uma publicação que já saiu há um tempinho, mas não deixa de ser novidade, um lançamento, é referente à coleção Histórica Marvel. Então bora lá que eu te apresento para vocês. Coleção Histórica Marvel, Mestre do Kung Fu, volume 1. Publicação da editora Panini, encadernado de capa cartonada, lombada quadrada, papel é o offset, 164 páginas ao preço de R$ 24,90, reunindo aqui as edições de Special Marvel Edition 15 a 16, Master of Kung Fu 17 a 20 e Giant Size Master of Kung Fu número 1. Na equipe criativa contamos com os roteiros do Steve Englehart, do Doug Mahnke e do Jerry Conway. Já a arte fica por conta do Jim Starlin e também do Paul Gulacy, entre outros. Esse é o primeiro volume da coleção Histórica Marvel focada no Mestre do Kung Fu. Já tivemos 4 lançados aí. E a Panini prometeu mais 4, aí totalizando 8 volumes. Vem com uma caixinha com todos os volumes da coleção Histórica Marvel. Eu nem tive tempo de montar a minha aqui. É uma caixinha para você guardar os primeiros 4 volumes. Creio que quando sair os demais, vai vir mais uma caixinha para guardar os outros 4 volumes também, beleza? E eu vou trazer resenha desses materiais aqui dessa coleção aos poucos, porque a Panini, quando ela, pelo menos aqui em São Paulo, quando ela decide lançar essas coleções Histórica Marvel, ela joga tudo de uma vez nas bancas, como se a gente vomitasse dinheiro. Então, numa semana chegar o volume 1, 2, 3 e 4 de uma vez, e eu tô pegando os volumes aos pouquinhos aí pra resenhar pra vocês. Eu vou fazer uma breve explicação aqui pra quem não conhece o Mestre do Kung Fu, Shang-Chi, pra quem preferir. Pra quem já é veterano e já quiser pular pra resenha, vai estar aparecendo os minutos na tela. Eu vou falar um pouco desse personagem pra vocês, porque tem gente que não conhece muito ele. É um daqueles personagens da Marvel bem interessantes, mas que fica oscilando ali. Uma hora tá na geladeira, outra hora tá aparecendo ali, enfim. Bom, o Shang-Chi ele foi criado em 1973 pelo Jim Starlin e o Steve Englehart, inclusive pela influência que tinha nos anos 70 dos filmes e até séries de Kung Fu. Inclusive nesse ano de 73 que ele surgiu, era o ano que infelizmente um dos grandes astros, a lenda, o Bruce Lee, havia falecido. Então o personagem também é uma certa homenagem ao Bruce Lee, apesar do Jim Starlin ter usado ali para representar o Shang-Chi em sua arte, baseado no ator David Carradine, que tinha ali uma série de Kung Fu. E o Paul Gulacy, na sua arte, ele traz o Shang-Chi retratado mais com os traços do Bruce Lee. Mas o Bruce Lee, sem dúvida, é um dos grandes atores, aí, uma lenda que influenciou toda uma geração e ganhou várias homenagens em segmentos de quadrinhos, games, enfim, com os personagens aí para homenagear ele. Eu gosto muito do Bruce Lee. Então, tanto o mestre Bruce Lee como todos os filmes que já tiveram antes mesmo, baseados em Kung Fu, artes marciais, influenciaram na criação do Shang-Chi. E aqui temos a primeira edição, que é a Special Marvel Edition número 15, que ele surgiu na época. Aí vocês podem falar, ah, tem aqui um pula-pula, edição 15 e 16, depois pula para 17 e 20. Não, essa Special Marvel Edition foi até o número 16, só que a partir daí ela mudou o nome para Master of Kung Fu, mostrando que o personagem fez sucesso e contou com mais de 100 edições. E bom, um dos personagens que tem aqui que vale mencionar também é o Fu Manchu. Ele é aqui o antagonista do título do Mestre Ong Kung Fu. E ele não é um personagem criado pela Marvel. Ele é um personagem de uma série de novels escrita por Sex Romer. E a Marvel adquiriu os direitos desse personagem para utilizar em suas histórias. Só que isso com o tempo, por não ser um personagem, é um personagem muito conhecido da cultura pulp, mas que a Marvel não detinha seus direitos, a Marvel, quando perdeu os direitos do Fu Manchu, teve que dar um jeitinho para poder utilizar o personagem e mudou o nome dele para Zheng Zu. Então o Fu Manchu que tem aqui também é um personagem muito conhecido da cultura pulp, creio que por muitos aí, mas claro, tem aqueles que não devem conhecer muito bem ele, mas ele influenciou de fato pelo estereótipo de vilão que ele é. Outros personagens dos quadrinhos eu posso até mencionar aqui, como por exemplo o Mandarim e até mesmo a Ra's al Ghul. Você pegar esses personagens entre muitos outros criados aí pela Marvel e DC, você vê que alguns estereótipos que tem neles ali foram tirados do Fu Manchu. Coisa muito legal e interessante. E eu confesso que o Mestre do Kung Fu é um personagem que eu nunca conheci ele muito bem a fundo. Eu tive contato com ele através de uma edição de Grandes Heróis Marvel, na época do meu pai, que eu li essa edição, mas lembrava vagamente, muito vagamente a história, porque era muito novo na época.
E através de uma edição dos X-Men, né? Que tinha aquela fase do Wolverine meio bestial, né, com as garras de osso lá. E ali eu não tinha gostado muito da história. E por gostar de artes marciais, né, essa onda dos filmes que teve, o próprio Bruce Lee, como citei aqui, eu decidi adquirir essa publicação para conhecer mais a fundo o próprio Shang-Chi. E também por indicação do amigo brother aqui, o Igor do canal Fã de Quadrinhos, que deve estar vendo esse vídeo aqui e babando de tanto que ele é, ele é fã do personagem. Mas bora lá, vamos falar um pouco do que se trata esse material, as histórias que temos aqui para vocês, que também é o que importa após essas curiosidades aqui. E começamos com a primeira edição, mostrando a primeira aparição, estreia do Shang-Chi. E essa história já apresenta a origem do personagem como filho do Fu Manchu, que é um mestre das artes obscuras e da ciência, e um ser imortal graças a um elixir da vida. E o Shang-Chi, logo de cara, ele acaba cometendo um ato do qual ele não se orgulha, mas eu não vou dar spoilers pra vocês. E nisso ele acaba descobrindo que seu pai o usou e mentiu. E que na verdade o Fu Manchu, que ele tanto venerava, é conhecido como um grande criminoso, doutor do mal, que tem planos ali de dominação e estabelecer uma nova ordem mundial. E ao descobrir essa verdade, o Shang-Chi ele se rebela contra o próprio pai e jura que irá pôr um fim nos seus planos e acabar com seu império. E é a partir disso que as demais histórias vão desenvolvendo os dois personagens. E o Shang-Chi, que foi criado isolado do mundo pelo seu pai, uma vez que ele está ali livre, ele vai lidar e aprender com o desconhecido. E o Steve Englehart, ele dá forma ao mestre do Kung Fu aqui, o estabelecendo como uma arma viva criada pelo seu pai, que recebeu um treinamento intensivo visando aprimorar seu corpo e sua mente ao máximo. Então, além de termos um personagem perito em artes marciais, ele também tem uma mente bem apurada, é fluente em vários idiomas e sempre está em busca de conhecimento. Já o Fu Manchu, ele faz a linha do misterioso e temível vilão chinês que está disposto a tudo para concretizar seus planos, e o poder e influência do personagem são bem apresentados junto com seus asseclas do Saifan e também o Conselho dos Sete, entre outros. Então, baseado nisso, as histórias giram em torno do Shang-Chi encarando uma série de desafios de assassinos e velhos conhecidos, amandos do seu próprio pai para que o matem, e o herói investindo contra o Fu Manchu com todas as suas forças. E alguns dos destaques legais aqui fica por conta do encontro do mestre do Kung Fu com o Homem-Coisa e até mesmo uma breve explicação sobre os estilos Shaolin. E as histórias elas possuem uma ótima narrativa em primeira pessoa através dos pensamentos do próprio Shang-Chi. O Steve Englehart estabeleceu isso desde a primeira edição e o Doug Mahnke, quando assume os roteiros, ele mantém isso e traz até uma certa filosofia e sabedoria chinesa em alguns momentos. As cenas de luta são muito bem representadas pela arte do Jim Starlin e também da arte do Paul Gulacy. Os dois artistas eles são sensacionais, mas por questão de gosto eu prefiro a arte do Paul Gulacy, que traz o Shang-Chi mais Bruce Lee ali, digamos. Dito isso, que temos aqui uma publicação maravilhosa, eu curti bastante esse material. Ah, Fernando, você falou que é de 73. Não tem uma narrativa, um estilo meio datado aí no meio, não? Não, de forma alguma eu enxerguei isso aqui. A narrativa utilizada pelo Steve Englehart e também pelo Doug Mahnke flui muitíssimo bem. Não é uma trama arrastada, você lê isso aqui de maneira dinâmica. E tanto que eu li essa publicação aqui sem encadenado de uma vez só. Então não tem problema nenhum, não precisam se preocupar. Não tem aquela narrativa que fica carregada de textos e super descritiva em torno das coisas. Então é um material bem bacana de se ler. E eu gosto de dizer essas coisas aqui que às vezes eu presencio na internet, não pra ficar metendo pau no trabalho que uns fazem, até porque eu não menciono nomes e eu acredito que opinião e gosto cada um tem o seu, mas tem gente que diz umas coisas que acaba passando uma má impressão para os leitores. Na época que anunciaram essa coleção aqui, eu vi algumas páginas falando: ah, mas lançar isso aqui é uma coisa que só vai agradar geração naftalina. Porra, sinceramente, é a maior idiotice que eu já ouvi. Porque é um material de 73 e não é nem da minha época, né? Eu sou de 89. E cara, eu curti isso aqui pra caramba, eu gostei, não é? Eu não tô exagerando aqui não, eu curti bastante a história. Então não é uma coisinha que é só presa pra uma geração naftalina que o pessoal gosta de dizer. Acaba passando uma má impressão pros leitores e afastando de um bom material. Claro que, na minha sincera opinião,
eu indico isso daqui para os leitores, tanto os novos como os antigos, mas não para todos, e sim aqueles que gostam de todos os tipos de histórias, né? Gosta principalmente de artes marciais, gostava desses filmes do Bruce Lee, esses filmes antigos da década de 70, né, 60, em torno de artes marciais, vai curtir essa publicação aqui e vai sentir esse gostinho dessa coisa, inclusive essas artes marciais, né, esse tema oriental que é abordado aqui, vai curtir com certeza. Agora, aqueles leitores que gostam de materiais mais bem elaborados ali, que tiveram nos anos 80 pra cima, pode acabar não gostando. Mas para quem gosta de todos os tipos de histórias e conhecer personagens novos, é uma ótima publicação para conhecer o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. É excelente isso daqui. Com relação à narrativa, eu gostei bastante dos roteiros do Steve Englehart, porque inclusive ele faz umas viagens bem loucas aqui em alguns momentos, até porque ele e o próprio Jim Starlin admitiram que escreveram histórias não só do mestre do Kung Fu, mas de outros personagens ali, sob o efeito ali de umas drogas ali. Então é bem legal. Coisa que você não presencia muito nas histórias do Doug Mankey, essas viagens, mas é legal. O Shang-Chi, ele é um personagem também bem cativante. Ele é um mestre nas artes marciais, como eu falei, ele tem um aprimoramento de corpo e mente ao máximo, mas ele não se acha por causa dessas suas habilidades. Pelo contrário, ele é bem humilde, uma pessoa simples, ele não subestima seus inimigos, ele é bem analítico, às vezes aponta até durante o combate o defeito de cada um deles, até inimigos que têm uma habilidade superior a dele, mas peca em alguma coisa. É bem parecido com o Bruce Lee, certos personagens do Bruce Lee, ele é aquele cara que ele não procura briga, mas se a situação chegar ao nível que é impossível não cair na porrada, aí ele vai usar, né, a sua força ali. Mas ele não procura brigas ali. Ele também, como até o próprio Bruce Lee, não gosta de utilizar armas, apesar de você ver ele utilizando em alguns casos raros, mas ele não gosta. Ah, mas o Bruce Lee em tal filme utilizava. Sim, mas o Bruce Lee mesmo ele também não gostava, né? Gostava de utilizar a própria força, os próprios punhos, suas habilidades. E o Shang-Chi também tem pleno domínio do seu Chi, então ele sabe muito bem utilizar todas as habilidades que tem. Isso é muito bem mostrado nas cenas de combate aqui. E aquela filosofia chinesa, oriental, que tem aqui até em torno das artes marciais, também é bem bacana de se ver. É uma ótima publicação com um personagem incrível que faz uma bela homenagem aí aos filmes de artes marciais de Kung Fu, ao próprio Bruce Lee, David Conradini. Recomendo bastante. A minha nota que eu dou para essa publicação é uma nota 8,5. Então fica uma dica para vocês que Mestre do Kung Fu volume 1, excelente publicação para quem quer conhecer o personagem ou para quem já conhece e quer matar a saudade. Mais uma publicação da coleção histórica Marvel que vale a pena se adquirir e pôr aí na sua estante, beleza? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, comenta aí, né? Fica à vontade, a gente troca umas ideias se leu esse material ou não, né? Mas já pretende ler. Fiquem à vontade aí. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!